a diferença entre tarifas alfandegárias, imposto de renda, a gente quer voltar a essa discussão aqui. Mas, bom, passaram-se aí 3 meses, Sérgio, desde que a gente gravou esse episódio. O Trump foi eleito, né? O Trump assumiu a presidência. E aí eu te pergunto, o que mudou de lá para cá? Esse tema continua quente, está mais quente do que antes? O que tem de diferente? Não, é impressionante o número de eventos, de temas econômicos e políticos que tem surgido desde o dia que o Trump, desde a semana anterior, basicamente, a ele vinha tomar posse, né, no 20 de janeiro, aí 15 dias, basicamente, desde que ele assumiu. Mas acho que aí, no finalzinho da semana passada, a gente teve de novo o Trump falando de maneira bem contundente, aliás, muito mais contundente do que lá atrás, falando, não, vamos trazer de novo esse bate-papo, de novo voltar a pensar em como substituir o imposto de renda por tarifas. E a frase dele é longa, sim, mas tem pontos interessantes, se a gente conseguir colocar aqui pro espectador conseguir escutar a frase dele original, ou pelo menos um link na descrição do episódio, seria excelente. Mas acho que, primeiro, algumas coisas muito legais que ele fala, Samuel. Ele fala assim, ele trata como a época mais rica dos Estados Unidos, pelo menos comparativamente, né, relativamente falando, seria esse período entre o pós-Guerra da Secessão, em 1913, quando inicia o Banco Central Americano, e depois, logo em seguida, começa a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entram na guerra, enfim, todo o que a gente degringola. Em 1913 também, que é relevante para esse papo que a gente está falando, é quando basicamente os Estados Unidos aceita e faz uma emenda na Constituição Americana para aceitar o imposto de renda, que até então era proibido na Constituição Americana ter o imposto de renda. Então, até o que vale a pena tratar desse período, esse período na história dos Estados Unidos, acho que para o brasileiro em geral, o brasileiro pensa assim, não, é a época do faroeste e aí é a época dos grandes monopólios. E a gente tem até textos no site do Mises, teve aulas que a gente deu, palestras que a gente deu no Instituto, falando que não, na verdade, esse talvez seja o grande experimento quase que anarcocapitalista da história americana, onde os Estados Unidos deixa de ser não uma colônia, mas um país próspero que está crescendo ali e tal, para se tornar a grande potência mundial. E é necessariamente nesse período que a gente vê assim, muita liberdade econômica, uma transformação gigantesca. A gente vê, chegam os aviões, chegam as ferrovias, chega a siderurgia de maneira brutal e tocando todas as partes da economia americana. É quando a gente vê o surgimento do Rockefeller, do Carnegie e de outros tantos empreendedores, que talvez o James J. Hill, que a gente gosta de falar. E se as pessoas gostam de falar bem do Elon Musk e de algumas outras figuras do empreendedorismo americano hoje em dia, naquele período a gente teve talvez o cara que foi o maior empreendedor americano da história. Então, realmente é um momento de boom econômico gigantesco e eu adoro ver isso no discurso do Trump. Então, o primeiro ponto que eu diria totalmente positivo é tratar de novo esse período como um período de grande bonança e não um período que o pessoal fala dos grandes monopólios. Depois a gente vai ver, para mim, monopólio tem que ser restrita a produção e aumentar preço. E tudo que a gente viu nos Estados Unidos nesse período foi expansão gigantesca da produção e queda de preço, mesmo num momento deflacionário em geral, com os preços caindo muito mais do que a gente poderia estar esperando, que a economia está caindo como um todo nesses mercados. Então a gente não tem expansão monetária e a gente não tem imposto de renda. E o governo americano se financia nesse período basicamente através de tarifas. Então, acho que esse é um ponto que o Trump está trazendo na fala dele, é a capacidade de estar se financiando por tarifas, Samuel. É importante a gente falar que o tamanho do governo americano naquela época, o tamanho do Estado americano naquela época, é muito diferente. Era muito, muito menor do que hoje, né? É claro que até a forma como o governo passou a financiar aí desde 1913, inclusive com a criação do Federal Reserve, né? E a impressão maciça de dinheiro, isso possibilitou um crescimento enorme do governo americano. Mas esse período que você está descrevendo, o governo era pequeno. Então, o Trump quer voltar, ele usa como referência esse período de bonança da economia americana para falar, olha só, vejam, naquela época a gente se utilizava de tarifas e não de imposto de renda. Então, para a gente voltar a ter essa prosperidade enorme que tivemos no passado, talvez seja ideal, então, que a gente volte para as tarifas alfandegárias. E tudo bem, eu gosto da ideia, eu acho interessante, mas eu também fico com um certo receio de que o tamanho do governo americano hoje é enorme
esse movimento, por um lado, o Trump pode começar sim a aumentar tarefas alfandegárias, mas isso também tem uma certa limitação do quanto que ele pode reduzir de imposto de renda se ele não intensificar os cortes de gastos e reduzir o tamanho do Estado, né, Sérgio? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que até a fala do Trump, ela é. Ela não deixa bem claro o que que é. Ele está se referindo àquele período como um período de bonança e ele não chega a falar, é um período de Estado pequeno. Ele só se refere que é um Exatamente. período que a gente conseguia financiar e ter prosperidade na civilização, né? A população tinha muita prosperidade, eu estava ganhando prosperidade nesse período, e o governo conseguia se financiar com tanta facilidade, e ele até faz alusão, então, a uma comissão que é criada, o Blue Ribbon Commission, que é criada, porque assim, é tanto dinheiro que está entrando nos cofres do governo federal que eles não sabem o que fazer com esse dinheiro, né? E eu não sei os detalhes sobre essa comissão, que seria de uma faixa azul, a comissão da faixa azul, sei lá como que você estaria tratando aí, mas o ponto é, ele deixa meio aberto e pode dar a entender para parte da população que o governo federal americano, que gasta hoje em dia 7 trilhões de dólares, pessoal, 7 trilhões, é quase 4 vezes o PIB do Brasil. Tudo que é produzido no Brasil, né, logicamente seguindo a mensuração que o PIB dá, né, Forma de cálculo keynesiana. a fórmula de cálculo keynesiano, mas seria assim, os gastos do governo federal americano são quase 4 vezes o PIB brasileiro. Então, assim, é uma bestialidade isso. É uma bestialidade que o governo americano não consegue se financiar somente por impostos no presente. Então ele está se financiando por impostos do futuro também, que nada mais é do que a dívida. Perfeito. Então eles continuam aumentando a dívida o tempo inteiro, que nada mais é que empurrar a taxação para os nossos netos, bisnetos, tataranetos. E a dívida é enorme. E a dívida é colossal, já é quase 30 trilhões de dólares hoje em dia. Então é uma coisa, assim, ninguém consegue entender. É a primeira vez na história dos Estados Unidos que tem acima de 100% do PIB em dívida, tirando o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que daí a gente tem pelo menos uma desculpa para esse gasto exagerado, e ela cai rapidamente em 46, 47, 48, por razões óbvias, não existe mais o gasto militar da guerra. Então, o discurso do Trump, sim, pode dar a entender que o governo americano teria a capacidade, né, de estar financiando tudo que ele financia hoje em dia, mas daí eu trago também tudo que a gente está tendo, assim, se essa fala dele vem em muito bom momento, talvez, tirando as questões de imigração que estão causando barulho com relação à guerra comercial, até por enquanto ele tem utilizado as tarifas, principalmente em questões de tanto comerciais, negociar novos deals, e acho que a gente pode falar disso, mas também com relação a fechar as fronteiras com o Canadá e México e algumas outras situações particulares. Mas o que tem causado mais barulho nos Estados Unidos nesses últimos 15 dias, ou seja, desde que ele assumiu, são todas as questões do departamento que é liderado pelo Elon Musk, seria o departamento de corte fiscal, a gente poderia chamar, né? O nome em inglês seria o departamento de eficiência econômica, né? De eficiência dos gastos econômicos, alguma coisa do gênero. E o que a gente tem visto nesse departamento dele assim, é uma vontade gigantesca de diminuir o tamanho do Estado. Então, eu não diria também que essa fala dele também ela é totalmente antagônica ao que ele tem feito, porque o maior esforço que o governo americano está colocando, inclusive com acabar as guerras e diminuir esse volume de imigração, cortar departamentos inteiros, como está sendo com o departamento de ministérios, né, que seria cortar o Ministério da Educação, é um que apareceu aí nesses últimos 2, 3 dias, você vai acabar de vez com o departamento de educação. Tudo coisa que a gente está falando é redução de gasto, e redução não da taxa de crescimento do gasto, mas redução do gasto no valor presente, né? A expectativa é que eles consigam cortar 2 trilhões de dólares desse orçamento, então trazer o orçamento de 7 para 5, o que seria algo totalmente beneficioso, seria um primeiro passo, né, em direção, mas seria algo beneficioso. Então, não sei ainda, Samuel, o quão pequeno o governo do Trump busca que o governo federal americano siga, mas que tem falas e tem ações que estão demonstrando uma vontade de, pelo menos, diminuir do volume atual. Eu acho que isso, sem dúvida, a gente está vendo. Pelo menos, né, até o atual momento, né? Não sei o que vai acontecer a partir de amanhã, Samuel. Tudo bem, eu acho que realmente o Trump não tem colocado na sua retórica essa ideia de um Estado pequeno, de um governo pequeno.
Mas, de fato, o que a gente está vendo são iniciativas, principalmente essas capitaneadas pelo Elon Musk, de corte mesmo de gastos. E é um caminho. Então, se o Trump quer, se ele está propondo mudar a forma como o governo se financia em direção a tarifas, a gente está aqui discutindo que essas tarifas elas são, para o tamanho do Estado americano hoje, elas são irreais, é uma forma de financiamento irreal, né? Então, na medida em quanto mais o governo conseguir cortar seus gastos, mais perto mais próximo essa possibilidade da gente, né? Então, acho que é interessante todo esse discurso do Trump, ou pelo menos tudo que o governo americano está fazendo e não necessariamente o que o governo americano está falando, né? Acho que são duas distinções que eles podem fazer. E, no fim das contas, é interessante isso, porque não é simplesmente um cara de retórica falando da boca para fora que vai reduzir o Estado, né? Ele está, de fato, reduzindo o Estado. Então, acho isso bom, positivo.